Happy Sabbath, everybody. Feliz sábado a todo mundo. I want to welcome you to the first of our weekend studies. Eu quero dar as boas-vindas à primeira apresentação do We're here together on nossa July semana. 26th. Estamos aqui a dia 26 de julho Let's open with a word of prayer. e vamos iniciar com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te for agradecemos your watch care over us, pelo teu cuidado sobre nós that you've given us the privilege of being here this weekend e que nos tens dado o privilégio de estarmos aqui esse final de semana to worship you para te adorarmos in our interactions with one another, nas interações entre nós, in trying to understand your will for us, ao tentar entender a tua vontade para nós and to understand the events that are happening here on earth, e tentar entender os eventos que estão acontecendo aqui na Terra, all across the universe, ao redor do universo and especially in heaven. e especialmente no We céu. thank you for being with us today. Te agradecemos por estares conosco hoje We hope that you find our worship with you acceptable. e esperamos que possas aceitar a nossa adoração. In Jesus' name. Em nome de Jesus, amém. So, I received several questions, Eu recebi várias and perguntas they've been broken down into different sections. e que eu quebrei em várias secções. So, I think most of these are based upon studies that I've done in the past. Acho que a maioria está baseado em estudos que eu fiz no passado, Some of them ongoing studies, and some of them recent ones. alguns que são estudos recorrentes e outros mais recentes. So, the first set of questions Então, o primeiro conjunto de It's about- perguntas sin and salvation. tem que ver com pecado e salvação. I have several questions. E eu recebi várias perguntas. So often when I get questions, sometimes there may be a disconnect between the questioner and my understanding of the question. Muitas vezes, quando eu recebo perguntas, pode ser que haja uma desconexão entre a pergunta da pessoa e o meu entendimento. So for those who have asked the question, Então, para aqueles que fizeram I'm not uma pergunta, understanding something correctly, e se eu não estiver entendendo algo I'm not corretamente addressing what you've actually asked, e não estiver abordando necessariamente o que vocês perguntaram, please either interrupt or rephrase the thing so that I get a clearer understanding and por, answer your question. por favor, me interrompam e façam a pergunta novamente para eu conseguir entender o ponto que vocês estão I querendo think, fazer. this is an opportunity for us all to talk. Eu acho que essa é uma oportunidade para que todos possamos So falar. if you have any thoughts to the answer to this question, please share your thoughts. Então, se vocês tiverem pensamentos para dar respostas a essas perguntas, so that we can help one another. compartilhem, para que a gente possa se ajudar. Would you prefer me to give the name of the person or not? Vocês preferem que eu diga o nome da pessoa ou não? I don't normally, but we're a small group. If you think it would help you, Normalmente eu não faço isso, mas somos um grupo pequeno, então se isso ajudar, They are okay okay with with the sharing names. the names. Okay. So tá this todo is mundo from bem com Thomas, compartilhar os nomes. Então, essa pergunta é do Thomas. This is based upon a Bible passage
which is 1 John chapter 5. So if we turn there, E está baseado num capítulo bíblico, 1 de João 5, 1 John chapter 5 verses 16 and we'll say 17. 1 de João 5, 16 e 17. So I'm going to read from verse 13, but we don't need to translate that bit. We'll begin translation at verse 16 and 17. Eu vou ler também o verso 13, mas não será necessário traduzir. Vamos traduzir só o verso 16 e o 17. So you can just read along with me from verse 13 to 15. Vocês podem apenas seguir a leitura comigo do verso 13 ao 15. These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him. Verse 16. If any man see his brother sin, a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that you should pray for it. Verse 17. All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que é para a morte, e não digo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, e há um pecado que não é para a morte. And we won't read to the end of the chapter, but it'd be worth your while just reading from verse 18 to 21 if you Não- are interested in that. Não vamos ler até o final do capítulo, mas se vocês tivessem interesse, poderiam ler também do verso 18 ao 21. So you see in verse 16 it says there is a sin unto death, and in verse 17 it says that there is a sin not unto death. Então, no verso 16 diz que há um pecado que é para a morte, e no 17 há um pecado que não é para a morte. And that's the context of the question. E esse é o contexto da What pergunta. is the sin not unto death? Qual é o pecado que não é para a morte? So I'm sure all of us have read this passage many times, perhaps have looked at it, studied it. Tenho certeza que muitos já olhamos para esses versos várias vezes e já os estudamos. You may have done some research. Talvez vocês tenham feito algumas So I'd like to get pesquisas. people's thoughts. E eu gostaria de receber What os pensamentos is das pessoas. being referred to here by John? João aqui está se referindo a quê? Who has any thoughts? Quem tem algum pensamento? Denisa? Daniska? My thought is that it is a sin that is not intentional. O meu pensamento é que há um pecado que não é intencional. So, the sin that's not unto death is unintentional sin. Então, o pecado que não é para a morte é o pecado que não é intencional. And does that mean you think that a sin that is to death is intentional? Então, isso significa que um pecado que é para a morte seria intencional. É isso que você acha? Yep.
In simplicity, maybe yes. De forma simples, eu diria que sim. Did it worry you when I said the other bit, the second half? Te preocupou quando eu mencionei o restante, a segunda parte? Because you're adamant about the first. Porque você Sure. fala apenas da primeira parte. The sin that's not unto death is unintentional. Então, o que não é para a morte não é intencional. Oh, I thought you wanted to say something. Eu pensei que você queria dizer algo. I have some thoughts. I'm thinking how to express them. Tem alguns pensamentos e estou pensando como expressá-los. When we talk about the present truth and the person rejects progressively more and more this present truth, I think this is the sin unto death. Quando nós temos uma verdade presente e a pessoa rejeita cada vez mais essa verdade, eu acho que esse seria o pecado para a morte. If someone maybe hurts the other person intentionally, and then they repent from it, I think this is forgivable. Se uma pessoa machuca a outra e depois se arrepende, eu acho que isso tem perdão. Então você diz que se cometer um pecado e se arrepender, It's not a sin that it wouldn't be unto death. isso não seria um pecado para a morte. Yep. And the sin that you did against somebody E o pecado que você cometeu contra alguém was intentional. And you é said intencional. E você pede sorry, you perdão, won't die. e então aí você não morre. So, initially you said unintentional sins are sins not to death. Inicialmente você disse que os pecados So now you're não saying intencionais não são para a intentional morte. Ou então você deveria dizer que o you pecado apologize intencional, ao qual a is pessoa also pede not perdão, unto sin. também não deveria ser para a morte. Okay. So there's two types of sin that aren't to death. Então temos dois tipos de pecado que não são para a morte. Accidents. Acidentes, You said unintentional. I changed it to accident. e você disse não intencional, e eu disse acidente, Accidental sin. acidental. Um pecado And acidental. deliberate sin Um pecado deliberado, that you say sorry. que a gente pede perdão. And therefore the sin that would be to death E assim sendo o pecado que seria para a would be morte, intentional sin that you don't apologize for. seria então um pecado intencional pelo qual não pedimos perdão. You didn't say that. Você não disse You isso. said a progressive rejection of the present truth Você disse uma rejeição progressiva da verdade is a presente, sin unto death. que é o pecado para a morte. So what about if you did a sin E se você cometesse um pecado deliberately? de forma You don't apologize. deliberada e não pedir desculpa? That's a sin unto death. Isso é um pecado para a morte? I think so, yes. Eu acho So que is sim. that situation different to a progressive rejection of the truth? Então essa situação é diferente da rejeição progressiva da verdade? Maybe not. Okay, Talvez so não. You could see a situation where they end up being the same thing. Então você consegue ver uma situação em que acabam por ser o mesmo. In its result, yes. Okay, so if I No can seu summarize what resultado, you sim. said, Então se eu puder resumir o que você disse, if you do a sin se você and comete you um don't pecado apologize, e você não pede desculpa, perdão, é para a morte.
if you accidentally did a sin, Se acidentalmente você comete um you pecado, said unintentionally, that means when you did it, you didn't know. ou na verdade sem intenção, algo que você comete e nem sequer sabia que estava fazendo. Yep. And if you never know, E se você nunca souber, is it sin? será que é pecado? So it's not sin if you never. So sometime later, you know that you did something wrong, Mais tarde, você sabe então que fez algo errado, and then what do you have to do? e depois o que você tem que To fazer escape death. para escapar da morte? We have to do two things: apologize and change. Temos que fazer So, duas I'll coisas, say pedir apologize. perdão e mudar. Eu vou dizer pedir perdão. If you do a sin, Se você comete um pecado, there has to be knowledge involved, tem que haver conhecimento envolvido, because you said if there's no knowledge, there's no sin. porque você disse que se não há conhecimento, não há pecado. And maybe someone could give us the Bible verse for that. Talvez alguém nos possa dar o versículo bíblico para Unless isso. do you know off the top of your head? A menos que vocês saibam isso já de memória. No? Okay. So maybe someone knows, they can tell us that. Se alguém souber, podem nos dizer. So you said sin, you have to have knowledge of. Então você diz que o pecado você precisa ter conhecimento dele. If it's unintentional, E se não for intencional, then it's not sin então não é um pecado. until you get knowledge of it. Até que você receba conhecimento desse pecado. Concorda com isso? I'm only repeating what you've said. Eu só estou repetindo aquilo que você disse. I'm only repeating what you've said, what you've told me. Só estou I'm not repetindo giving aquilo you que my você me disse. Não estou dando a minha opinião. So whether it's intentional or unintentional Quer seja intencional ou não, doesn't seem to make any difference. não parece fazer diferença. The death part A parte da is morte about apologizing or not apologizing. tem que ver com pedir perdão ou não, So ok? what you've ended up saying at the end Então, o que is você- slightly different to what you said at the beginning. Acabou dizendo no final é ligeiramente diferente daquilo que você disse no início. Because now it doesn't matter whether it was intentional or not. Porque agora não importa se foi intencional ou não. You still get punished. Você ainda pode ser castigado. Or you don't get punished for either one. Ou então não ser castigada por nenhum desses pecados. If you follow some rules. Se você seguir algumas regras, que seria pedir perdão. Okay? Did you mean Acts 17:30? So let's look at I don't know what I meant. Você está se referindo a Atos 17? Acts 17. Vamos lá abrir então em Atos 17? Acts 17:13. 30. 30. Oh. Atos 17, verso 30. And the times of ignorance and the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all humans everywhere to repent. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os seres humanos em todo lugar que se arrependam. So that verse would work. Esse verso poderia I funcionar, was thinking of James chapter 4, verse 17. mas eu estava pensando em Tiago 4, verso 17. So, what's all the verses we've looked at? We went to 1 John Então, os versos que nós já vimos é 1 de João, 15, Cinco. 16 to 17, verso 16 e 17. and you took us to Acts Você nos levou para Atos 17:30, 17:30 and
I was taking us to James E eu nos levei para Tiago, 4:17. capítulo 4, verso 17. So James 4:17 says, "Therefore, to the person that knows to do good and doesn't do it, to them it is sin." Tiago 4,17 diz o seguinte: Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. So that to me is the subject of unintentional or not having knowledge. Isso para mim tem que ver com a forma não intencional, Do you agree with that? ou ter conhecimento. Okay. Someone else. Mais alguém? What do they think about sin unto death and not sin unto death, etc.? O que vocês acham desse pecado para a morte e pecado não para a morte? Nobody? Ninguém? Carol. I am thinking of the verse where it says that who sins against the Son of God, they will be forgiven. But if people sin against the Holy Ghost, they won't be forgiven. Estou pensando no verso que diz que se pecarmos contra o Filho de Deus, vamos ser perdoados, mas contra o Espírito Santo, não. Does anybody know the verse? Alguém sabe qual é esse verso? Sorry? No. I don't think it's Hebrew 8. Eu não acho que seja Hebreus 8. Matthew? Mateus 12, 31, I think it's 31 and 32. Mateus 12, 31 e 32, creio. Maybe someone can check that. Se vocês puderem olhar. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven all people, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven them. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven them, but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven them, neither in this world or in the world to come. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos seres humanos, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos seres humanos. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. I put Mark 3:29, but we won't read that. It's a parallel passage. Eu também coloquei Marcos, capítulo 9, Okay. mas a gente não vai ler porque é apenas um verso Okay. paralelo. Okay, so you're Outro saying, pensamento? in 1 John 5:16 and 17, there's a sin unto death, and there's a sin that's not unto death. Então, nós estamos em 1 João e estamos falando de um pecado que é para a morte e outro que não é para a morte. And the sin that's unto death E o pecado que é para a is when morte you say something bad about the Holy Spirit, é quando você diz algo ruim contra o Espírito Santo. or you don't believe the Holy Spirit. Ou você não acredita no Espírito Santo. Anything else E tudo, is forgivable. todo o restante é perdoável. Is that what you'd say? É isso que você diria? Yeah. Yeah. So when it says, if you say anything against Jesus, the Son of Então, Man, quando fala de mencionar algo de Jesus, o Filho do Homem, does that cover every type of other sin? será que isso cobre qualquer outro tipo de pecado? And what's blasphemy?
E o que é I'll blasfêmia? read the verse. It says, all manner of sin and blasphemy. Porque diz todo tipo de pecado e blasfêmia no verso. Which is it? 31. 31. Matthew 12:31. Isso em Mateus 12, 31. What do you understand blasphemy to be? O que vocês entendem por blasfêmia? So blasphemy against Jesus would be saying something bad against Jesus. Uma blasfêmia And contra blasphemy against Jesus Holy seria Spirit falar is mal not- de Jesus. is denying and rejecting. Mas what the contra o Holy Espírito Spirit Santo says. seria Not negar only e that, rejeitar o but que o Espírito even, Santo diz. Maybe making fun of it or looking down Ou on it. zombar o Espírito Santo, So, zoar de alguma forma. Blasphemy is making fun. Então a blasfêmia seria zoar ou zombar, Looking down upon it. fazer piadas ou rebaixar Anything o else? Espírito Santo. He said rejecting. And not listening. Seria rejeitar. So mocking. Você quer dizer não ouvir. Rejecting. Então fazer piada, Or looking rejeitar down. ou rebaixar. So Tamina says. A Lack of Tamina também respect. diz falta de respeito. Okay, so if you're disrespectful and you don't listen to the Holy Spirit, Então, se você não tem respeito e não escuta o Espírito eternal Santo, death. morte eterna. What about if you say sorry? E se você pede perdão? If I was in the place of God and I saw that someone is honestly repenting from something bad, I would forgive them. Se eu estivesse no lugar de Deus It's the e Holy alguém Spirit, 'cause that's what you estivesse specifically said. cometendo algo, fazendo um pecado ou cometendo algo ruim, eu acho que eu perdoaria. Blasphemy Sim, mas against the nós Holy estamos Spirit, falando and I de said uma sorry. blasfêmia contra o Espírito Santo, a menos que a gente peça perdão. Can I have a question? I'll just let him give an answer first. Eu tenho uma pergunta. Sim, mas vamos ver se vocês conseguem dar a resposta primeiro. Said my question. I don't have an answer to this, but I have a question in my mind if this is actually possible, if someone is blaspheming against the Holy Spirit
and they don't listen to them, that suddenly they start to respect their voice. Então, isso não é uma resposta, mas eu tenho You uma don't think it's pergunta. possible? Se é possível que a pessoa não esteja that it ouvindo o is Espírito possible. Santo e depois passe a escutar o Espírito Santo. If they say sorry, will they die? Presumindo que isso seja possível, se eles pedirem perdão, vão morrer? So according to the verse, it says they will die. Então, I de know acordo the com o verse verso, says what diz you que think the vão verse means. morrer. Sim, eu Because sei what que the verse diz says isso, might mas eu not be quero what saber it o que isso means. significa. Porque o que diz pode não ser o que significa. You said something like, if I was God, Você disse algo do tipo, se eu fosse Deus, remember doing with that? Smile at me. When I did that, you didn't remember anything. I'm trained. Okay. Then if somebody repents, the question is if that really was blaspheming against the Holy Ghost. Because if someone is blaspheming against Holy Ghost, I think it's not possible to come back. But if they were able to come back, then my question is that maybe I would think it wasn't really blaspheming against the Holy Ghost. então será que isso significa realmente que foi uma So, the blasfémia? summary Se a of all of pessoa that conseguiu is you're voltar saying, atrás if you e blaspheme se against the Holy arrependeu? Spirit, it's not possible to say sorry. Então o resumo disso seria, se você fizer uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não é possível você You don't voltar believe it's atrás e possible. pedir perdão. Você não acredita que That's isso é what you just said, possível. I think. Isso é o que você acaba de dizer, eu creio. That's what I think. I'm not 100% sure, but I think if somebody goes against Holy Spirit, it's not possible to come back when we talk about our mind, how it works. Let me Isso ask é you o another que eu acho, question mas then. eu não estou 100% segura se You're alguém probably all thinking, this is the next question. faz isso e volta atrás. Vamos para outra You said, pergunta. if you sin against the Holy Spirit, Você blaspheme, diz, se eternal death. a gente peca Não. contra o Espírito Sin unto Santo, death. é a morte, é o pecado para a morte. If you blaspheme against Jesus, Se você blasfemar contra Jesus, not sin unto death. não é um pecado para a morte? Because that's what the verse says. Porque é o que o verso diz. Yes, please. So I think it's not sin unto death if they blaspheme against Jesus, because
Eu não acho que seja um pecado Listen para a that also morte, those who don't know Christ, but they listen to His voice, they will be saved. porque mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, se ouvirem a sua voz, vão ser salvos. Sim, mas nós estamos falando de você. Someone who's heard about Jesus. Alguém que sim ouviu falar de Jesus. Jesus makes me sick. Horrible, wicked person. E eu digo, ai, Jesus me irrita, que pessoa Not unto death. horrível. Isso não é um pecado para a morte? So if it's someone who knows Christ and they start to sin against Christ, I think this is unto death. But the verse says Então, not. se é alguém que conhece Cristo e começa a pecar contra Cristo, eu acho que sim. Mas o verso diz que não. But it is Holy Spirit who makes us know about Jesus. Mas é o Espírito Santo que nos faz conhecer a Jesus, So ou sobre if you sin Jesus. if you blaspheme against Jesus and you don't say sorry, you can go to heaven. Mas se você blasfema contra Jesus e não pedir perdão, você pode ir para o céu? Because you don't even need to say sorry, do you? Porque você nem sequer precisa dizer ou pedir perdão, certo? The person should repent. If you don't A repent pessoa deveria se arrepender. and you blaspheme against Jesus, that's a sin unto death. Mas se você não se arrepende e você blasfema contra Jesus, isso é um pecado para a morte. So blaspheme against Jesus, blaspheme against Holy Spirit, they're both sins unto death. Então, tanto a blasfêmia contra o Espírito Santo e Jesus são pecados para a morte. I think that's what you just said. Eu acho que é isso que você acabou de dizer. The way I understand Holy Spirit, A forma como eu entendo o Espírito Santo the Holy Spirit talks to our mind é directly. que o Espírito Santo fala diretamente à nossa mente. If you haven't heard about Jesus, Se você ainda não you ouviu probably falar haven't de heard about the Holy Jesus, Spirit. você provavelmente também não ouviu do Espírito Santo. The way I understand it is that it is not to read about it somewhere, but it's the state of mind to understand, listen what the Holy Spirit is telling me. A forma como eu entendo não é ler sobre o Espírito Santo em algum lugar, mas ter um entendimento na mente para ouvir o que o Espírito Santo nos diz. It is like an inner voice, some type of an inner perception. É como se fosse uma and we don't percepção ou have to voz know that it's the interna. Holy Spirit. We E don't a gente have às to vezes nem realize it. sabe que é o Espírito Santo, a gente nem se dá conta. Come on, Deniska, you think the same way? Daniska, você quer comentar? Você pensa da mesma forma? I think we should define what it is a sin against the Holy Spirit. Eu acho que a gente deve definir qual é o pecado contra o It says Espírito blasphemy. Santo. It doesn't say sin against Holy, it says blasphemy. Aqui diz blasfêmia. Não diz pecado contra o Espírito Santo. Fala de blasfêmia. If I remember the verse. It says sin against men, sin against humans. Diz que o pecado contra os humanos... Let me check the verse. Deixa eu ver no verso. All manner of sin and blasphemy shall be forgiven people, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven them.
Toda espécie de pecado e blasfêmia se Either way, perdoará I don't mind. às pessoas, mas a Define it then. blasfêmia contra o Espírito Santo não será So perdoada. you translated it blasphemy against people. I didn't translate, I just read it. All manner of sin and blasphemy shall be forgiven people, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven. Eu só li o que estava escrito, não traduzi. I don't mind if you want to call it blasphemy or sin, Harris. So tell me your... Não me importa se você quer Define. chamar blasfêmia ou pecado, mas se você quer definir, então pode fazê-lo. It's not long time ago that we read the text from the Celestic Messages. Não foi há muito tempo que nós lemos um texto de mensagens escolhidas, Where it is described the work of Holy Spirit and the work of Jesus. onde estava escrito o trabalho do Espírito Santo e o trabalho de Jesus. And the Holy Spirit causes in us repentance, E o Espírito Santo causa em nós o arrependimento, a graça, and I don't remember the others. e eu não me lembro do restante. Thankfulness and prayer, these four things. Esse sentimento de agradecimento, oração, essas 4 coisas. And there was a question if a person who sins against the Holy Ghost, if they can E repent. também havia uma pergunta se a pessoa que peca contra o Espírito Santo, So if se the ela Holy pode se Spirit arrepender. is impressing the person to Se o Espírito Santo repent está and the person is not impressionando doing a it, pessoa para se arrepender, tocando no coração da pessoa para se arrepender, e ela não está fazendo isso, and this is what I understand to be the blasphemy and e isso é o que eu entendo como unforgivable sin. blasfêmia e um You pecado say sorry. perdoável. Se você I'm pede sorry, perdão, I listen now. perdão, você diz ao Espírito Santo, perdão, agora eu vou passar a escutar. I have a feeling that this person is not realizing it, that somehow it's not coming to their mind that they're sinning against the Holy Ghost. Tenho a sensação que a pessoa nem sequer se dá conta que está pecando contra o Espírito Santo. Isso nem They lhe are passa so pela convinced cabeça. about their truth that they think that we are wrong. Estão tão convencidos Sure. sobre a sua verdade change. que acreditam que estamos Say errados. sorry. Sim, mas e se a pessoa muda e Just like pede in perdão? the version you gave before. Tal como a versão que você deu anteriormente. Because Carol said no. Porque o Carol disse que não. I also think it's not possible. Eu também acho que não é possível. Okay. So Ok? Saul, who was called Paul, Então, Afterwards. Saul, que depois passou a ser chamado de Paulo, was it possible for him? foi possível para ele Kick against the pricks. I think it says. Kick against the pricks. That's I think I chutar get to see the contra verse, os I don't know. espinhos. Eu acho que diz algo assim no verso. You can get it's in Acts. I'll find the verse so you don't know what the words mean. Tá em Atos, eu vou tentar procurar para você poder traduzir. Paul was acting in like he didn't know it. He was Paulo não era consciente, não sabia. If he didn't know, he can't be Se kicking Se ele against não if you don't know. soubesse, ele não poderia estar chutando contra. You just said he didn't know. Você If you disse don't que ele não know, you sabia. can't E be se você não resisting. sabe, você então não Resist pode against what resistir. you know. Porque você resiste contra aquilo que você conhece. we are convinced Acts 9:5. we are convinced about Está em our Atos truth 9, and we feel 5. like we have to defend this truth. Sure. Nós somos convencidos da nossa Sim, verdade e verso achamos 9. que temos que Kick defendê-la. against the pricks. No verso, em Atos 9, verso 5, diz que é duro para ti chutar What you contra just os said is aguilhões. O que você disse está certo, But there's something pricking.
Mas tem algo chutando. There's something. You've got the word Acts 9:5. It says the last word is prick in the English. Kick against the pricks, the thorns. Seria chutar contra os espinhos. Tá aí no verso. Quando diz chutar So I've contra os translated aguilhões. irritation. There's something irritating you and you're resisting it. Eu vou traduzir como uma irritação. Tem algo te irritando e você está resistindo contra isso. And now what did you say? Pricks are an irritation. There's something that's troubling you and you're resisting that. So you're aware of it. Esses aguilhões ou esses espinhos são algo que estão te irritando e você é consciente disso. So what are those pricks? Where are those pricks coming from? De onde vêm esses aguilhões, Pricks esses is espinhos? You tell me what the word I don't know. It's the thing that hurts. Tell me what the word prick I means don't know for how you. to translate it. It's something that's spiky. I could guess what it meant. Eu não but then tô I'm sabendo interpreting. I'm traduzir. just reading the word. Na verdade, You have eu the não estou word interpretando prick. nada. Você deve ter aí a palavra na Bíblia e é só ler direto I da read sua it. You must have a Bíblia. word prick. Yeah, but I don't know. Okay. So the prick is like it would be on the flower, something that is spiky. That's no? not what prick is. Okay. A prick is what happens to you. The thorn pricks you. O que I'm seria essa interpreting now, palavra and it's dangerous é o for me que to interpret acontece what a verse says. com So você. each of us can interpret. It just says you kick against the pricks. So if you're going to ask me what Que I está think pricks explícito, means, chutar contra os I aguilhões. think it means when a thorn penetrates your skin and hurts you. So E eu tô we te actually dizendo have que para mim the isso word significa thorn tipo here. um espinho que So you te kick pica e against te the thorns. machuca. So Por that's isso a eu estava falando paraphrase, de 'cause chutar contra um espinho. Seria como parafrasear o que está aqui no verso. my question is, what is the prick? You're going to say, what is the thorn? What is that? Então, For Carol and yourself. What o is que é the isso? O prick que é esse aguilhão? in the context of our discussion? No contexto daquilo que nós estamos falando, Jesus is dead. Jesus está morto, He's not talking to any disciples. não está falando com os discípulos And the Sanhedrin are on his side. e o sinédrio não está do seu lado. So what's the thorn? Então, qual é o espinho? Something he doesn't agree with. Algo com que I'm eu não asking what the concordo. thorn is. Eu estou perguntando o que é o espinho. Of course, it's The Sorry? gospel. O evangelho, so you're saying it's the disciples or Jesus' old words, or você está dizendo os discípulos ou as palavras antigas de Jesus? The truth. A how's the verdade. truth getting to him? E como é que a verdade entrou nele? Where is that truth? It's not some nebulous thing in the ether. Onde está essa verdade? Porque não é uma coisa nebulosa que veio do Éden. It's coming through the word. The Bible. Vem através da So you palavra. expect him to A understand the Bíblia? Bible all by himself. Então você quer que ele entenda toda a Bíblia sozinho. So he's read the Bible. He knows the Bible well, Ele conhece bem a Bíblia and now he's having to re-examine those words e agora ele tem que reexaminar and essas cross-reference palavras them against what's happened. e colocar lado And a he can do lado that para all with his ver own intellect. o que aconteceu. E ele pode fazer tudo isso com o intelecto que ele tem. It's not possible without the Holy Spirit. So then Não the é thorn must possível be the sem o Holy Espírito Spirit. Santo. Então esse espinho tem que ser o He's Espírito resisting the Santo. Holy Spirit. Ele está resistindo ao Espírito Santo. Jesus makes him blind. Jesus vai cegá-lo. He says sorry, Ele pede perdão and he's saved. e é salvo. So there's a story there that someone who blasphemes against the Holy Spirit is saved. Então é a história de que alguém que blasfema contra o Espírito Santo é salva. So
if you agree with that, Se você I'm concorda not com sure if isso, Carol agrees with that. não sei se o Carol concorda com That isso. Holy Spirit, Esse Espírito Santo, how's it communicating to Paul? como é que comunica com o Paulo? We've got the word. You've got the word already. Temos a palavra, você já He tem knew a the word palavra. 20 years ago. Ele já conhecia a palavra há 20 anos So atrás. why does the word mean something different now than it did 20 years ago? Então por que a palavra significa algo diferente agora que significava há 20 anos What's atrás? changed? O que mudou? I think it came to him in a harder way. Eu than acho to que veio others. para ele de uma forma mais difícil que veio para Pirro. I agree with that, but that doesn't answer my question. What has changed from the scriptures that he read when he was a boy to the scriptures that he's reading now? Something has changed. Now the Holy Spirit is saying you're fighting against this. Eu estou dizendo So que what algo is- deve what ter has mudado changed? desde quando ele era criança até ele ser maior e estava lendo e o Espírito Santo estava dizendo, estava impressionando. Então a minha pergunta é o que mudou de lá até esse momento? Holy Spirit talked to him and he made a turnaround of 180 degrees and he started to do different things. The Holy Spirit's O talking to Espírito him. Santo fala com ele, ele dá uma volta de That's what you said, 180 yeah? graus. Você disse que o What's the Holy Espírito Spirit Santo saying? falou com ele? E o que o Espírito How's it Santo disse? communicating to him? Como é que comunicou com ele? The Holy Spirit saying this Bible verse means this thing. O Espírito Santo será que estava dizendo, esse verso bíblico quer dizer isso? Is that what you believe? É isso que você acredita? Holy Spirit talked to him directly, but basically it was Jesus who said, "Why are you?" Jesus is dead. O Espírito Santo fala diretamente com ele. Okay. So Mas Jesus está morto. you can't say Jesus is speaking to him. And that, Então você I'm não not talking pode about this dizer que conversation. Jesus These está pricks falando com haven't ele. Não just estou happened falando dessa in a conversa. second. Porque esses espinhos não aconteceram apenas em segundos. It's past tense. É o passado, Pricks está that escrito happened no before passado. the conversation. São os espinhos que aconteceram antes dessa conversa. So my question is, the Holy Spirit was speaking to him before, not now. Então o meu ponto é que o Espírito Santo estava falando com ele antes, não agora. You agree with that? Você concorda com And isso? he's not listening to the Holy Spirit. E ele não está ouvindo o He's kicked Espírito against Santo. it. Ele chutou contra. So now Jesus comes. Agora vem Jesus. Oh, I'm not sorry. So now Jesus comes. Então agora vem Jesus. So you reject that. Sim. You blaspheme against the Holy Spirit. So Jesus takes the place of the Holy Spirit. Você blasfêmia contra o Espírito Santo. Então Jesus vem e toma conta. So by the way, that's the opposite of what happened before, because the Holy Spirit is supposed to take Jesus' place, and now Jesus is taking the place of the Holy Spirit. You've noticed that. Que There's a é uma balance there. mudança. Chiasm. O Espírito Santo tinha tomado o lugar de Jesus e depois Jesus tem que vir e fazer esse papel do Espírito Santo. Everybody sees the chiasm? Seria um quiasma. Todo mundo Yeah. consegue ver? Okay. So Jesus is doing a work which isn't Então Jesus working. está fazendo um trabalho que não está funcionando. So the Holy Spirit has to take over, and now the opposite happens. Então o Espírito Santo tem que tomar conta e o inverso acontece. Why does O oposto, perdão. the Holy Spirit have to take over from Jesus? Então por que o Espírito Santo tem que tomar conta por Jesus? Because Jesus is weak, Porque Jesus é fraco and the Holy Spirit is strong. e o Espírito Santo é forte. So why does Jesus have to take over from the Holy Spirit? Então, depois, porque aqui é Jesus que toma o papel do Espírito Santo. Same answer. Alguém consegue The responder? same answer. A mesma Because the Holy resposta. Spirit is weak and Jesus is strong. Porque o Espírito Santo é fraco e Jesus é forte. Okay? So now the Holy Okay. Spirit is weak, Então, agora o Espírito Santo not persuasive, fraco. not convincing.
não é mais, So tell me what não the consegue pricks are. persuadir, não consegue convencer. Então me Because digam they're o que not são some os espinhos. spiritual magical conversation that the Holy Spirit is having with Paul. Porque não é uma conversa mágica e espiritual que o Espírito Santo está tendo com Paulo. Because if it was, the Holy Spirit is super powerful. Porque se fosse, então o Espírito Santo seria super poderoso. So what are the pricks then? Então, o que são esses espinhos? Last chance. Anybody? No, I'll tell you my thoughts. Última oportunidade, senão eu vou compartilhar os Okay, meus so pensamentos. Ok, então, Oh, sorry. pode ir. I got tricked because it was in English. So, conscious. A consciência. What's affecting his conscience? O que está afetando a consciência dele? I'll answer that. Knowledge. Eu vou responder que So é you got the conhecimento. verses, Então, você tem os and now there's versos some knowledge. e agora há And algum where's that conhecimento. knowledge coming from? De onde vem esse conhecimento? That's not good enough, strong enough to persuade him. So Jesus has to do it. Que não é bom o suficiente, não é forte o suficiente para persuadi-lo. Então, Jesus tem que fazê-lo. People. Vem das pessoas? Sim, as pessoas. It's all the people doing all their São todas as gossip, pessoas que estão fofocando, explaining what the verses mean. tentando explicar o que significam esses versos. And their explanation is different to his explanation. E a explicação delas é diferente da explicação dele. The problem is, E o problema é, when they explain what the verses mean, quando elas tentam explicar o que os versos significam, what does Paul know o que Paulo sabe, compared to him and them? comparado com eles, entre ele e as pessoas? He knows he's wrong Ele sabe que ele está errado and they're correct e elas estão certas about what the verses mean. sobre o que querem dizer os versos. So they're persuading his conscience, Então, vão persuadir a sua and their consciência voices are e as the suas vozes thorns or the pricks são os espinhos ou os aguilhões. It's not some spiritual conversation that the Holy Spirit is some inner voice. It's human beings doing that. Não é uma conversa espiritual do Espírito Santo, mas são seres humanos fazendo isso. Não é essa voz interna. I'm sorry, Peter, you had your hand up earlier before as well. Peter, você tinha a mão levantada mais cedo. Você queria falar? This story of Paul reminds me of the story of David and Jacob. Essa história de Paulo me faz lembrar de Davi e Jacó. They desired to repent, but they weren't doing it. Que queriam se arrepender, mas não o estavam fazendo. They couldn't somehow do it. De certa forma, não podiam fazê-lo. And there came a time when Jesus talked to them, and they were happy. They were able to repent. E veio um tempo em que Jesus conseguiu falar com eles e eles se arrependeram. And at the same time, that's influence of the Holy Spirit. E ao mesmo tempo tinham a influência do Espírito Santo. We looked at Matthew 12:31. Nós olhamos para Mateus 12:31. I notice most of you don't have a Bible. I'm not telling you off. Sei que a maioria de vocês não está com a Bíblia e eu não estou But you get yourself into a pegando no mess. vosso pé, mas vocês Because what you're not entram able no to meio do de is uma understand the context of confusão, the verse. porque vocês não conseguem entender o contexto do verso. And if you don't understand the context of the Se vocês verse, não you entendem end o up contexto do verso, superimposing things upon that verse that aren't there. vocês vão forçar coisas no verso que nem estão aí. Now, I didn't trick you, but I didn't tell you to look at the verses, but you should have done that. Então, eu não quis passar a perna em vocês, mas vocês não olharam para os versos e deveriam ter feito isso. So I don't know how many people remember Matthew 12. Não sei quem lembra de Mateus 12. Você quer falar?
I think the context of these verses was that they they accused Jesus that he is working under the power of devil. Eu acho que o contexto do verso diz que estão acusando Jesus de trabalhar com o poder do diabo. Attributed the power that belongs to God, they attributed it to Satan. Então atribuíram o poder que era de Deus a Satanás. Philosophical story about Não é uma Jesus história and the grande e Holy filosófica entre Jesus e o Espírito Santo. Jesus is casting out demons, Jesus está expulsando os and demônios they say you're doing that through the power of Satan. e eles dizem que ele estava fazendo isso pelo poder de Then he gives Satanás. this explanation, as Peter has said. E depois dão uma explicação, como o Peter mencionou. He says, you can reject my work if it looks dangerous or they're called dodgy or not right. Onde ele diz, vocês até podem rejeitar o meu trabalho se não parecer muito bom. But the power behind what I'm doing is the Holy Spirit. Mas o poder que está por trás do que eu estou fazendo é o And you Espírito can Santo. reject what you see with your eyes. Vocês até podem that I'm rejeitar doing. aquilo que vocês veem com os vossos olhos, aquilo que eu estou fazendo. But what you're really rejecting is the power of God, Mas o que vocês realmente estão rejeitando é o poder de Deus. which he calls the Holy Spirit. Because they don't even know about any Holy Spirit. We know that, don't we? Que ele chama de Espírito Santo. Que eles, na verdade, nem conhecem. A gente sabe There's only disso, certo? God and the Messiah. Para eles só há And they Deus don't e o know who the Messias. Messiah is, really. E eles nem sequer sabem quem é o Messias. They don't know if it's an angel or a messenger, but they don't believe it's God in Eles não person. sabem se é um anjo, se é algum mensageiro, mas não acreditam que seja Deus em pessoa. And they really don't know about the Holy Spirit as being something separate. Também não sabem do Espírito So Santo that's sendo why he's algo talking about separado. the power of God in the Por earlier isso fala do verses. poder de Deus nos versos iniciais. So what he's saying is, Então o que ele está what dizendo you é, see with your eyes you might not agree with, might look dangerous, aquilo que você está vendo com os seus olhos, você pode talvez nem concordar, pode ser but perigoso, don't attribute the work of God to the work of Satan. mas não atribua o poder de Deus ao trabalho de Because Satanás. if you do, Porque se você fizer isso, there's no hope for you. não há esperança para você.